Glória a Deus. Estamos iniciando mais um mês na presença do Senhor. E como é bom estar congregado na presença do Senhor. É muito bom. E eu te convido a ler a palavra do Senhor juntamente comigo no livro de Salmos 91. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Salmos 91. Glória a Deus. O título desta mensagem é A Confiança daquele que está em Cristo. Glória a Deus. Uma leitura um pouco longa, então eu peço que acompanhem comigo, preste atenção. Você que está sem a Bíblia, está sendo projetada aqui atrás. A palavra do Senhor nos diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador. Algumas versões, do laço do passarinheiro e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. E fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos, ele dará ordem a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. E assim diz o Senhor: porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? No mês de agosto, para você que talvez não saiba, a nossa igreja, ela trabalha cada mês dentro de um tema. E no mês de julho, nós trabalhamos a respeito do reino dos céus. E no mês de agosto, nós iremos nos aprofundar a respeito de identidade. Esse tema, irmãos, ele é fundamental para que nós venhamos conseguir a aplicar o que nós falamos no mês de julho a respeito do reino dos céus. Falar sobre identidade é falar sobre quem nós somos, é entender sobre a nossa origem, é falar sobre o nosso propósito, é falar sobre as nossas características. Se nós olhássemos no dicionário, identidade significa característica que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. O Salmos 91 é um salmo sem título, é um salmo sem autor, ou melhor, um autor desconhecido. Alguns estudiosos irão dizer que os Salmos 91 eles atribuem a Moisés. E também não é possível determinar uma data precisa de quando esse salmo foi escrito. O Salmo 91, juntamente com o Salmo 23, ele é um dos salmos mais conhecidos no mundo, um dos salmos mais recitados no mundo. E também o Salmo 91,
é um dos salmos mais encorajador que você encontrará. Muitos utilizam deste salmo com um certo misticismo, mantendo a Bíblia aberta nos Salmos 91, as folhas amarelas da Bíblia, amarelada pelo tempo, como a Bíblia estar aberta na nossa casa, ela tivesse poder de nos proteger e de nos livrar de algum mal. Mas de fato isso é ineficiente, inútil, de fato não tem valor algum, a não ser que a palavra do Senhor esteja no teu coração. De fato não serve para nada. Esse salmo nos fala sobre proteção, esse salmo nos fala sobre o campo de batalha, esse salmo vai falar a respeito de um livramento divino. E todo início de mês, ao iniciar um novo tema, como de costume, aqueles que participam de GD comigo, o pastor dá uma bugada no cérebro da gente, eu gosto de trazer definições. Como todo tema, início de mês, eu começaria falando o que é identidade e a sua importância. Mas nesse mês o Espírito Santo me direcionou de forma diferente. Gostaria de iniciar esse mês ressaltando o privilégio daqueles que entendem a sua identidade. Eu gostaria de falar a respeito dos benefícios e os privilégios para aquele que entende que são de Cristo, para aqueles que entendem que são e estão em Deus. As bênçãos descritas nesses salmos, prometidas nesses salmos, elas não são para todos. Nós iremos ver que as promessas desses salmos é para aqueles que vivem uma íntima comunhão com Deus. O salmista, nós iremos ver que ele expressa uma profunda confiança em Deus. Ele expressa um profundo conhecimento em Deus, não teórico, mas um conhecimento prático. E quais são os privilégios, então, para aqueles que estão em Deus? No verso 1 que nós acabamos de ler: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. A verdade, meus irmãos, é que muitos correm até este abrigo, muitos se apropriam da presença do Senhor momentaneamente, muitos usufruem do poder do Senhor Jesus de forma muito pontual, no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento específico da vida. Mas esse salmo não é para essas pessoas que não residem. Estes salmos é para aquele que fez e faz morada no Senhor. A palavra habitar, a tradução da palavra no hebraico, yashav, quer dizer permanecer. É para aqueles que permanecem no Senhor. O começo desse versículo, aquele que habita, é independente de quem seja rico, seja pobre, culto ou ignorante, jovem, velho. Não é sobre as nossas condições terrenas, não é sobre o nosso intelecto, não é sobre as nossas condições financeiras. As promessas descritas é sobre habitação, é sobre comunhão com o nosso Deus. O salmista no verso 2 ele vai dizer que para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, este pode dizer: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio.
Quando falamos a respeito, meus irmãos, de refúgio, é a ilustração de você procurar, num dia de chuva, um canto na qual você pode se esconder para não tomar aquela chuva. Isso é um refúgio. Quando nós falamos de fortaleza, já não estamos mais falando desse ponto onde eu possa me abrigar no sentido de chuva, mas nós falamos a respeito de defesa. E para aqueles que habitam no Senhor, e somente para esses que habitam no Senhor, eles podem dizer verdadeiramente: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Nós iremos ver no verso 3 e no verso 4 a respeito do livramento do Senhor. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. A ilustração aqui, meu irmão, para que fique claro para todos, é a ilustração de uma galinha que, diante do perigo, ele vem, abre as asas e abriga os pintainhos debaixo das suas asas. A ilustração é sobre um passarinho, e esse passarinho somos nós. E como um passarinho, hoje isso não acontece mais, pelo menos nunca mais vi isso acontecer, ou se falar a respeito disso. Mas antigamente falava-se muito a respeito da arapuca, de você armar ali uma arapuca, uma armadilha, e você ficava à espreita para que pudesse pegar e prender o passarinho. De fato, meu irmão, eu e você somos esse passarinho. Eu e você somos esse indefeso passarinho, que todos os dias somos expostos, no trabalho, na rua, na escola, no mundo. Somos expostos à inveja, somos expostos à raiva, ao ódio, à violência do homem mortal, somos expostos à maldade deste mundo. E a verdade, meus irmãos, se o Senhor não nos livrar, nada poderemos fazer. Jeremias, no capítulo 17, no verso 5, a palavra do Senhor nos diz: maldito o homem que confia nas suas próprias forças. Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tolo é o homem que, ao sair trabalhar, ao sair daqui, ou até mesmo aqui, acredita que possa confiar na força dos seus braços. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos encobre, nos protege. E com a ilustração do passarinho com as suas asas abertas, colocando os pintainhos para debaixo dela, nós podemos entender que nós não estamos distante do Senhor, mas nós estamos próximos do Senhor. Para aqueles que permanecem no Senhor, para aqueles que permanecem em Cristo Jesus, encontra segurança e livramento. Eu não sei se você tem essa experiência do livramento do Senhor, mas nós poderíamos aqui passar o microfone, começando da minha direita para a minha esquerda, e aqui nós veremos e ouviremos testemunhos maravilhosos do livramento do Senhor sobre nossa vida. Eu me recordo de certa vez, o pastor Tiago e o Adriano estávamos conversando numa esquina, depois de um culto abençoado, falando da presença do Senhor, do mover da presença do Senhor. E numa rua reta, um carro desgovernado perde o controle, e ele, na rua, em linha reta, ele se perdeu e ele veio
desgovernado, e ele chega a inclinar. E nós três ficamos parados. E o carro inclinou, parou. Nós olhando para o motorista olhando para nós, aquele suspense no ar, e o carro voltou. Parecia a cena de filme, ele olhando para nossa cara assim, e os três parados. Não conseguiu nem glorificar, né, pastor? Sumiu a voz, tremeu, as pernas deu fraqueza. Depois que o carro foi embora, um olhou para a cara do outro, falou assim: a paz, boa noite. E fomos embora para nossa casa. Os nossos olhos não viu, mas fosse com uma mão do Senhor segurando esse carro. Ei, para aqueles que permanecem no Senhor, os seus olhos não estão enxergando, mas há livramento para aqueles que estão no Senhor. Você não precisa ver, você precisa crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ô meu irmão, quando nós falamos do livramento do Senhor, é impossível nós não falarmos desse amor. O Senhor, Ele te ama. Esse foi um dos livramentos. O Senhor, Ele te ama. Você tem um Pai que te ama. Você é amado de Deus. Você é querido de Deus. Posso contar mais um testemunho? Eu já contei algumas vezes, mas testemunho nunca é muito. E eu me recordo da minha filha de 1 ano e 8 meses, num surto de dengue em Sorocaba. E a minha filha ficou com dengue, houve um erro médico. Tinha que ir a cada 2 dias no hospital, tirar o sangue e medir de novo as plaquetas. E as plaquetas da minha filha, na sexta-feira, estavam em 30 mil. Abaixo de 100 é considerado dengue hemorrágica. Estava com 30 mil na sexta-feira. A médica falou assim: ah pai, tá bem, tá 300 mil, pode ir embora. Fomos embora, fomos cultuar a Deus. No sábado fomos para células, falamos de Jesus. Domingo de manhã fomos para o hospital. Chegamos no hospital, a médica foi tirar o sangue, não conseguiu coletar o sangue, e começaram a picar ela, pega no pé, pega na cabeça, pega no braço, e não vinha sangue. Aquele alvoroço no hospital. Miguel recém-nascido, Michele com os pontos da cesárea, e eu sem entender nada do que está acontecendo. O médico plantão do domingo de manhã me chama na sala, falou assim: estamos vendo o exame da Sofia de sexta, e eu estou internando a sua filha e mandando ela para a UTI agora. Naquela hora, meu irmão, perdi o chão. Só quem é pai vai entender isso. Falei: como assim? Minha filha está bem, correndo no saguão do hospital. Ela falou assim: ou eu interno ela para a UTI, ou eu assino um atestado de óbito da sua filha. Naquele momento, irmãos, com a Sofia no colo, perdemos o chão. E nós íamos para o saguão do hospital, e revezava com a Sofia quem ficava com ela no colo. Aquele que ficava com ele no colo, brincava com ela, e aquele que saía de perto chorava. E aí eu chorava um pouco e voltava a brincar com a Sofia brincando e correndo, como as crianças fazem aqui na igreja. Por isso que eu deixo que elas correm bastante. Está com saúde. Isso vai passar, irmão, fica tranquilo, viu? Eles vão crescer, eles não vão jogar bola sempre. Curta o seu filho, isso vai passar. E eu me recordo a oração que eu fiz ao Senhor naquele dia. Não tinha palavras, não tinha emocional. Eu falei: Senhor, tira a minha vida, mas deixa ela viver. Tenha misericórdia da minha filha. E eu mandei uma mensagem de texto, porque eu não conseguia falar. Ficamos o dia no hospital, antes de eu mandar mensagem, tendo que hidratar a Sofia via oral, porque não tinha veia, estava desidratada. Segurava com ela força, com uma seringa, tinha que injetar o soro na boca dela, para que quando fosse umas 5 horas, 4 horas da tarde, conseguisse tirar o sangue dela. O dia inteiro nós dando soro na boca dela. Nada de enfermeiro ficar no suporte, não. Entregaram o soro, falou: a filha é sua, hidrata ela aí. E fomos para o saguão do hospital hidratar a nossa filha.
e orar por ela. E eu lembro que eu mandei mensagem para o meu pastor escrita, porque eu não conseguia falar. O ministério de louvor já estava na igreja ensaiando. Alguns estavam lá. Deu aquele clima de velório, aquele clima de desespero na igreja. E eu me recordo que o pastor, ele me mandou uma mensagem de áudio. Ele orou pelo áudio. E eu andava no hospital ouvindo aquele áudio. E a Michele tinha que vir embora, porque o samaritano não pode ficar homem no hospital, de acordo do sexo do paciente. Aí que fica, se fosse homem, eu ficava, era mulher. Então a Michele tinha que ficar. Eu falei, vai para casa, busque roupa e volte. E ela saiu para vir buscar roupa. Isso já era umas 6:30. Eu mandei mensagem 5 horas, mais ou menos, que a banda já estava ensaiando na igreja. E quando foi umas 6:30, a mesma médica do atestado de óbito me chama na sala. Já, irmãos, a fraqueza, já tinha nessa altura, já tinha tirado o sangue da minha filha, conseguido coletar o sangue. E aí a médica me chama, e eu com a Sofia nos braços, porque a Michele não estava no hospital essa hora. Ela falou o seguinte: olha, não sei o que aconteceu. Falei, como assim? As plaquetas da Sofia estão em 98.000. E ela falou, isso não tem como, porque as plaquetas vai precisar de pelo menos 7 dias para se estabilizar. Isso porque se 30.000 na sexta, no domingo estaria muito pior. Mas ao coletar o sangue, as plaquetas da sua filha já estão em 98.000. A sua filha não precisa mais de UTI. Mas eu não faço ideia do que está acontecendo. Eu falei, doutora, é Deus. E eu lembro que era uma baixinha retada, tipo a Tati assim. Ela me olhou por baixo do óculos assim. Ela falou assim, eu prefiro falar que é erro médico. Eu falei, pense como quiser, mas a minha filha está viva. Aqui, dançando, estava dançando aqui. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Quando nós ouvimos o não da medicina, é a hora que Deus se diverte, irmãos. É a hora que Deus falou, opa, agora não tem mais honra para o homem, agora é só Deus. E Deus opera milagres. Nós temos uma médica aqui, que está aqui hoje nos visitando, direto de Piracicaba. Eita glória! Me corrija, doutor, se eu estiver errado com as plaquetas aqui. Se as plaquetas estavam erradas, eu não sei, mas minha filha está viva. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas para aqueles que permanecem no Senhor, está guardado debaixo das asas do nosso Senhor Jesus Cristo. O salmista, ele vai continuar a respeito da proteção. E eu quero que você entenda algo. Nós estamos em guerra. Nós vivemos uma guerra, você queira ou não, você está em guerra. Muitos pensam que ao parar de orar, ao parar de jejuar, ao parar de frequentar uma igreja, Satanás vai aliviar com você. Não, ele não vai aliviar, porque ele veio roubar, matar e destruir. Nós vivemos em guerra. Existe um alvo nas suas costas. Existe uma mira contra você. Você é odiado no inferno. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Que todos eles me odeiem, que eu não vou para lá. Você é odiado. E existe um ataque feroz de Satanás contra os escolhidos. Dardos inflamados lançados contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos. Diariamente ao sair da sua casa, estamos sendo bombardeados de palavras negativas, de palavras de morte, de conselhos que produzem morte, de conselhos que produzem angústia, que produzem divisão.
somos bombardeados por Satanás. Mas olha o que o salmista diz no verso 5: para aqueles que permanecem ao esconderijo do Altíssimo, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Oh, meu irmão, ao ler esse salmo, se você não é tomado por uma confiança, uma força sobrenatural, não a força do seu braço, mas uma certeza que você serve a um Deus vivo e poderoso, a um Deus que está no controle de todas as coisas, mesmo que as circunstâncias estão ruins. Eu quero que você ajuste a visão nesta noite. Falou: pastor, mas a situação está um caos. Pois bem, é Ele que está sustentando. Poderia estar pior. Talvez era para a morte, talvez era para a destruição da sua alma, da sua vida, do corpo físico. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Esse salmo, meu irmão, é sobre trazer à memória que Ele cuida de nós. É trazer a memória sobre descansar no Senhor. Dá uma cutucada nesse irmão e fala assim: eu sei que não é fácil, mas descansa no Senhor. O Natan está vivendo esse testemunho nesses dias. Vou contar o seu testemunho, Natan. Natan falou assim: pastor, não vou fazer um filho. Calma, é um testemunho, não é triste não. Porque eu não sei como vai ficar o meu trabalho. A empresa mudou para São Paulo e eles querem me obrigar a ir para São Paulo. O que eu faço? Eu falei assim: mira o pé da barraca e chuta. Olha o conselho do pastor. Você não orou por ele, pastor? Eu falei: não, mira bem o pé da barraca e dá uma bicuda. Pum! Chuta! Porque nós não seguimos as bênçãos nos seguem. Quem conhece o Natan sabe a resposta dele para mim. Legal, mas eu não tenho essa fé sua não. Mas eu tinha um aliado na casa, a Mari. E ele teve que chutar o pó da barraca. Chutou o pó da barraca. E ele ficou 40, quantos dias? 40 dias desempregado. Melhor, em descanso no Senhor. Abortou o projeto do filho, porque você... Agora estou desempregado. Como que eu vou fazer um filho desempregado? Eu falei: Natan, então se você perdeu o filho, você faz o quê? Manda os filhos embora? Perdeu o emprego, você manda os filhos embora? Não faz sentido. 40 dias, irmãos. 2 propostas de emprego. Direito de escolha. Ele teria que viajar todos os dias para São Paulo. Hoje o emprego dele é 100% home office. Em casa, salário maior, e pode fazer um filho. Ei! É sobre confiar e descansar no Senhor. Aquele que abriga, aquele que descansa perto do Senhor tem a proteção do Pai.
O Pai está no controle de todas as coisas. Quando nós fazemos do Senhor a nossa morada, irmãos, nós somos tomados por tal confiança. Nós somos tomados por uma confiança que o mundo não consegue entender. O mundo não vai entender, as pessoas à sua volta vão falar assim: você é doido, você é maluco. Vai na onda do pastor, vai, você está doido. Na minha não vai não, mas na do Senhor. Se o Senhor falou você vai, você vai. Se Ele falou fica, você fica. Se Ele falou abaixa, você abaixa. Se levanta, levanta. Corra, corra. Porque o Senhor não falha. O Senhor não tarda. O Senhor não erra. A palavra do Senhor nos diz: a paz seja o juiz no nosso coração. Pense em um versículo difícil. E eu amo dizer isso para os irmãos. Pois bem, meu irmão, realmente é um versículo difícil de entender quando nós ouvimos pela primeira vez. Que a paz seja o juiz no vosso coração. Mas o que a palavra do Senhor nos diz é sobre isso. Porque quando a paz do Senhor, esse descanso do Senhor nos invade, irmãos, você não tem dúvida. Você vai e depois você fala: meu Deus, eu fui. Imagina o Natan depois de ter chutado o pó da barraca, falou: Senhor, eu chutei. É isso. Para aqueles que descansam no Senhor, é tomado por tamanha ousadia. Verso 9: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará na sua tenda, porque os seus anjos Ele dará ordem ao seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Para aqueles que habitam no Senhor, irmãos, o fraco se torna forte, o medroso se torna corajoso. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, se torna um valente e ousado pregador do Evangelho. Paulo, que era um perseguidor implacável contra os cristãos, agora se torna um perseguido e escravo por amor de pessoas. Irmãos, a palavra do Senhor não diz, não existe fundamento bíblico sobre anjo da guarda. Não existe anjo da guarda na Bíblia, mas a palavra do Senhor nos diz sobre anjos ministradores. E o salmista está dizendo que para aqueles que permanecem do Senhor, Ele dará ordem aos seus anjos para que acampem ao redor daqueles que o temem. Que o Senhor abra os seus olhos e você enxergue os anjos em volta da sua casa. Pastor, estão fazendo obra de feitiçaria contra a minha casa. Falei: pois bem, eles sabem quem você serve. Não precisa falar, mas no plano espiritual os anjos estão posicionados à porta e ao redor da sua casa. Isso não é clichê, isso não é uma mitologia, é a palavra do Senhor. Os anjos do Senhor estarão à nossa volta. Como foi com Eliseu, se não me foge a memória, cercado pelo rei, as carroças, as armas de guerra, cercou ele e o moço, estão cercados para capturá-los, e o moço levanta pela manhã, e ele olha, e ele enxerga os exércitos cercando, apostos. Ele volta correndo e fala: ei, acorda aí, Senhor, deu ruim, deu muito ruim. Os soldados já estão tudo a postos, estão com as armas empunhadas, já estão prontos. Irmãos, a minha mente é meio fértil. Eu imagino um senhorzinho, bem barrigudinho, bem tranquilo,
ele faz uma oração, fala: Senhor, abra o olho dele. E os olhos do moço foi aberto. E quando os olhos deles foram abertos e ele enxerga, os anjos do Senhor, o exército do Senhor, estava em volta protegendo. Ei, você não luta com a força do teu braço, você descansa no Senhor, e o Senhor está no controle de tudo. E no final desse Salmos, há uma transição. O salmista sai de cena, e o próprio Deus começa a falar. Verso 14: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo. O Senhor responde os corações apaixonados, meu irmão. Vamos parafrasear esse versículo junto comigo? Verso 15: eu clamarei, e o Senhor me responderá. Nas adversidades, o Senhor me livrará e me cobrirá. O Senhor, irmãos, Ele não rejeita um coração quebrantado. Aquele que conhece o Senhor, não de ouvir falar, mas que tem colocado a sua vida diante do Senhor, que descansa à sombra do Todo-Poderoso, tenha a segurança do Senhor. Preste atenção, a sua oração será ouvida. O Senhor está ouvindo a tua oração. Ei, o Senhor está vendo as suas lágrimas, o seu choro. Não há oração sem resposta para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes chegamos diante do Senhor e temos até dúvidas se o Senhor tem nos escutado. Deixa eu te fazer uma pergunta: você está melhor? Você permanece no Senhor? Você tem permanecido no Senhor? Se sim, as suas orações certamente serão escutadas. Esses salmos é uma oração poderosa, é uma lembrança a ser recordada, é uma oração de quem sabe que pertence a Deus, é uma oração que fala a respeito de identidade, é uma oração que fala a respeito de ser filho, é uma oração de quem sabe que serve a um Deus vivo e poderoso. Eu quero orar com você. Se coloque em pé no teu lugar. Esses são os privilégios daquele que tem permanecido no Senhor. A minha oração, meu irmão, nesta noite, é para que você permaneça no Senhor Jesus. A minha oração, nesta noite, é para que você entregue a sua vida para o Senhor Jesus. A minha oração nessa noite é para aqueles que não se sentem seguros, para aqueles que têm dúvida que o Senhor está ouvindo a sua oração. É para que você seja cheio de convicção e confiança. A minha oração é para que o Senhor desperte você nas madrugadas. A minha oração é para que você seja tomado de ousadia, para que você seja cheio de Deus, cheio dessa convicção na qual nós estamos falando. A minha oração é para que você descanse no Senhor. A minha oração é para que você confie no Senhor, confie no processo. A minha oração é para que as suas pernas trêmulas sejam fortalecidas nessa noite. A minha oração é para que você continue, é para que você não pare,
É para que você entenda que não acabou, não é o fim. Não acabou. A minha oração é para que você entenda que a última palavra é a de Deus. A minha oração é para que Jesus seja o centro da sua vida, seja o centro da sua casa.